aparece o desequilíbrio. Fala-se demais em técnica e qualificação, como condições essenciais para os empreendimentos relevantes, sem as desconsiderar enquanto estas não chegam, que os valores da dedicação e do serviço se apresentem e deem início ao programa. Antes de surgir o arado mecânico, largos tratos de terra foram revolvidos pela tração animal. Até o advento da lâmpada, lampiões, candeeiros e outros mecanismos rudes se fizeram instrumentos de claridade, vencendo as sombras. Assim não te detenhas, porque te consideras desarmado de altos valores a que muitas criaturas se referem. Se não consegues transformar o mundo, melhora-te interiormente. Se não logras ser uma estrela, torna-te uma lamparina modesta, porém valiosa. Da mesma forma, evita o desânimo, quando considerando a massa humana volumosa que se encontra em condição menos feliz que a tua. O adubo, mesmo desprezado, é fator de vida. A chuva, embora rápida, beneficia. O sol, mesmo ao entardecer, aquece. Recorda-te de que Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Conforme anotou o apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 16. Corpo e alma, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Reservas tempo e espaço para o corpo que te exige proteção e cuidados. Fazes bem, todavia necessitas dispensar assistência à alma que te sustenta e te conduz. Preservas os equipamentos orgânicos mediante higiene, alimentação, vestuário e remédios. É teu dever. Irmãos, que a paz de Jesus, nosso Mestre amoroso, abençoe a todos nós, as nossas famílias, os doentes, os jovens e o nosso Brasil. E que assim seja. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração, Centro Espírita Círculo da Luz. Convidamos a todos para o início dos trabalhos, elevando os nossos sentimentos e pensamentos, buscando em nós mesmos os nossos melhores sentimentos de paz, de amor, de harmonia, de gratidão.
agradecendo a Deus, a Jesus, a toda espiritualidade amiga que coordena os trabalhos dessa casa, pela preparação do ambiente, pela oportunidade de estarmos aqui hoje, buscando aprender, compreender um pouco mais do Evangelho de Jesus, um pouco mais da doutrina espírita. Iniciamos, então, a reunião da noite com a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo e de qualquer mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Lembrando que nas quintas, aqui no Círculo da Luz, temos o trabalho de desobsessão coletiva. Assim convidamos a todos para que mentalmente visitem seus lares. Cada cômodo, sala, cozinha, quartos, visualizando mentalmente e pedindo uma higienização desses ambientes pela espiritualidade amiga, retirando quaisquer energias negativas lá encontradas. E se algum irmãozinho desencarnado lá estiver, necessitado de esclarecimento, de auxílio, que possa ser encaminhado a essa casa para receber o que necessita. Pedimos também por todos aqueles que convivem conosco em nossos lares, familiares, os amigos, enfim, todos aqueles que agora estão em nossos pensamentos. Nas quintas também é feito a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A leitura de hoje é no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item de número 24, que tem como subtítulo A Desgraça Real. Toda gente fala da desgraça. Toda gente já a sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho eu dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça descoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e a muitas coisas mais se dá um nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato, mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçado do que outro, que a princípio causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mas que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade.
Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sob a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de vossas almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoa um homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópio do esquecimento, que ardentemente procurais conseguir. Esperai, vós que chorais. Tremei, vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. E as provações, credoras mais impiedosas do que a matilha que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir de súbito na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis então como bravos soldados, que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados, a paz que lhes não pode dar glória, nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniforme, desde que saia vencedor e com glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto de carne, contanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? Delfina de Girardin, Paris, 1861. Esse texto do Evangelho segundo o Espiritismo faz uma análise sobre o que é ventura e a desgraça real. O que é ventura real, desgraça real. Ou o que é felicidade ou a infelicidade verdadeira. Sob a ótica dos ensinamentos da doutrina espírita, retirando o véu da ilusão que o mundo material nos apresenta. Nos dizem os espíritos elevados da codificação espírita, no Livro dos Espíritos, na questão número 167, que o objetivo da reencarnação é o melhoramento progressivo da humanidade. O progresso da humanidade. O nosso melhoramento íntimo. E para isso reencarnamos. Para isso serve a existência material de cada um de nós. Todos os nossos problemas e dificuldades que nós estamos enfrentando e vivenciando quando encarnados têm por objetivo promover esse nosso progresso como espíritos imortais que somos, promovendo o progresso intelectual no aprendizado e desenvolvimento de novas tecnologias, descobrindo maneiras de superarmos alguns desses problemas materiais, mas principalmente no progresso moral, possibilitando o desenvolvimento em nós de melhores sentimentos, principalmente desenvolvendo a empatia, num olhar diferente para com o nosso próximo, que também, se nós analisarmos bem, passa por problemas e dificuldades bem semelhantes ao que passamos. Não totalmente iguais, mas bem semelhantes. Isso vai nos permitir um desenvolvimento maior da caridade, buscando cada vez mais uma caridade plena, como Jesus a entendia, na benevolência, na bondade para com todos, na indulgência à imperfeição dos nossos irmãos, compreendendo mais,
tendo uma maior tolerância e assim podendo perdoar plenamente aos nossos irmãos. Cada vez mais vai nos proporcionando assim uma maneira de nos relacionarmos melhor uns com os outros, melhorando a nossa convivência, tornando-a mais fraterna, mais humana, verdadeiramente. Percebemos então que a verdadeira infelicidade, a desgraça real, como nos diz o texto do Evangelho, é não aproveitarmos essas oportunidades, é nos revoltarmos, é buscarmos fugas ou maneiras de calar a consciência, de adormecer a consciência em relação aos nossos deveres, como espíritos imortais, reencarnados momentaneamente na matéria. E de não modificarmos essa nossa maneira de observar o nosso próximo, de olhar o nosso próximo. Não modificar e não aproveitar isso para melhorar os nossos relacionamentos. Que possamos, então, perceber tudo o que nos acontece com o olhar de espíritos imortais que somos. Que assim seja. Passamos a palavra para o nosso irmão Fábio Perucchi, que traz para nós o tema O Sentido do Sofrimento. Vamos vibrar com ele e por ele, para que possamos refletir sobre esse assunto, que temos certeza que foi preparado com bastante carinho. Fique à vontade. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja presente em nossos corações. O sentido do sofrimento. Sofrer, todos nós sofremos. Antes, depois do nosso vizinho, mais forte, mais fraco. Mas uma coisa é certa, o sofrimento faz parte do nosso grau evolutivo. Mas será que de fato nós entendemos o sentido do sofrimento em nossas vidas? Será que nós já compreendemos o porquê que passamos certas dificuldades? Então o estudo da noite de hoje vem com esse objetivo, trazer uma luz, trazer outras visões, quem sabe para muitos, do porquê do sofrimento em nossas vidas. Algumas reflexões que foram tomadas como base para a preparação dessa palestra. A primeira, os sofrimentos que passamos na vida atual são a melhor forma de pagarmos pelos atos cometidos no passado? Essa pergunta foi retirada de uma entrevista, de uma pesquisa que foi feita por um escritor espírita na região dele com espíritas. E, pasmem, a maioria respondeu que sim, que a melhor forma de pagarmos por nossos erros, da vida presente ou passada, é através do sofrimento, que é algo que a gente vai trabalhar aqui para buscar uma nova visão. Outra passagem que a gente tem muito frequente, uma das bem-aventuranças, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4. Será que entendemos o que Jesus quis nos dizer quando deixou essa bem-aventurança? Ou achamos que o simples fato de sofrer já é o suficiente? Eu vou ser consolado, eu vou estar garantindo um lugar legal depois que eu partir dessa minha existência. Ou mais do que isso, será que Jesus quis dizer para nós que enquanto a gente sofre, a gente tem que estar feliz? A gente não pode estar triste? E por último, uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma passagem que eu gosto muito, que diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes, bendizei de Deus onipotente que, pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Essa aqui, eu gosto, mas não é porque eu quero fazer uma apologia à dor. Não é aqui, esse texto ele não vai estar mostrando para a gente algo dizendo, olha, sofrer, doer é bom. Não é isso. Então vamos trabalhar nos temas e automaticamente todos eles vão ser tratados ao longo da noite. Qual a nossa visão atual sobre o sofrimento? É porque Deus quer? Então Deus me escolheu para me sofrer. Eu confesso para vocês
que se não houvesse a nossa visão, que a nossa vida inicia antes do berço e termina depois do túmulo, vou falar para vocês. Sem uma explicação lógica, sem um entendimento do sofrimento, eu consigo realmente entender como muitos acham isso. Mas não é verdade. Deus não define isso. Deus definiu as leis naturais e a partir daquele momento Ele não mexe mais em nada. Somos nós os responsáveis por tudo que nos acontece. Fomos criados simples e ignorantes, com o nosso livre-arbítrio vamos tomando decisões e hoje, nessa situação que nos encontramos, somos herdeiros de nós mesmos. Nós construímos a nossa existência até esse momento. Então Deus não tem nada a ver com o nosso sofrimento. Será que, como já mencionado no primeiro slide, é uma forma de pagar os erros da vida presente quanto da passada? Sofreu, pagou? Será que é isso a nossa visão sobre o sofrimento? Ou será que o sofrimento ele só tem uma função? Reduzir e atrapalhar a nossa felicidade? Será que é esse o objetivo do sofrimento? Eu olho e vejo isso, uma coisa que muitos chamam atenção hoje, muitos psicólogos, também no meio espírita, a questão das redes sociais. A gente olha lá, a pessoa numa felicidade, é no Instagram, só sorrisos, aí tu olha e tu diz, poxa, a vida é a minha vida, como é que é? Minha vida não está desse jeito. E aí vem Rossandro, que é um psicólogo, espírita, palestrante, e ele conta uma história muito interessante. Ele estava num restaurante, tinha um casal, e esse casal estava discutindo ferozmente. De repente eles param, eles fazem uma selfie e postam lá no Instagram. Felizes, sorriso. Isso retrata muitas vezes. Isso faz parecer que o vizinho, a grama do vizinho é mais verde, a vida dele é melhor. Isso muitas vezes, se nós não tivermos uma compreensão do sofrimento, pode chegar num ponto em que a pessoa não compreendendo e achando que ele foi eleito para sofrer, ele acabe até desistindo dessa vida. E é algo que a gente sabe que não é esse o caminho, de forma alguma. Há um regime de exceção? Por que no início eu comentei que todos nós sofremos? Porque não há regime de exceção. Todos nós que encarnamos aqui na Terra, pelo grau evolutivo do planeta e nosso, vamos passar por isso. Por dor, sofrimento. O próprio envelhecimento causa dor, causa sofrimento. Então todos, não há regime de exceção. Todos nós vamos passar por isso. Esse é um ponto, tá, que é possível eliminar como num passe de mágica, tirar com a mão, que a gente vivencia aqui no Centro Espírita. A gente vê o pessoal vindo para cá e não é um puxão de orelha para um, para outro, é uma constatação para que parem para analisar o que o Espiritismo pode trazer para cada um de nós. E aí a pessoa passa no atendimento fraterno, ela recebe um tratamento e ela está louca para acabar o tratamento. Porque ela acha que através daquele tratamento, em 4, 5, 6 semanas, tudo vai se resolver. E aí? A gente sabe que não é assim. Um passe, atendimento fraterno, auxilia muito a dar espaço, a nos esclarecer. Mas só uma coisa que vai dar realmente sustentação para a gente, o conhecimento. Entender. Entender não que Deus é justo e bom porque eu estou dizendo para vocês, mas que Ele é justo e bom porque eu entendi, eu vi que tem lógica a vida. Eu entendi o porquê, da onde eu vim, por que eu estou aqui, para onde eu vou. Esse é o grande objetivo, esse é o grande tesouro que o Espiritismo tem para nos dar. Que é buscar auxiliar a gente a nos conhecer, a melhorar a cada dia que passa. Qual é a finalidade da existência corporal? Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque se nós não soubermos dividir muito bem o que é o sentido, o objetivo do sofrimento e qual é o objetivo da existência, olha, vai misturar tudo. Vai parecer que a gente veio aqui para sofrer, e não é. Vai parecer que o único objetivo que existe aqui de estarmos encarnados é estar sofrendo. Então, qual é o objetivo, qual é a finalidade da existência corporal? Percebendo que a finalidade da existência corporal é o aprimoramento do espírito. Aprimoramento do espírito.
que é, e não o desfrutar dos prazeres e das sensações que experimentam, embora essa necessidade ocorra, como estímulo e compensação nas lutas travadas, dispõe de recursos valiosos para não se deter na lamentação ou na revolta, quando surpreendido pelos fatores do processo iluminativo. Isso quem nos trouxe foi Joana de Ângeles, que é mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, médium baiano, em Atitudes Renovadas. Então, o grande objetivo da encarnação é o aprimoramento. Como o Sérgio falou, é desenvolver as duas asas. A asa moral, a asa do conhecimento. Esse é o grande objetivo da encarnação. A gente vem para cá para poder se aprimorar, para evoluir. E como coloca aqui, a gente vai ter muitas vezes, o prazer faz parte da nossa vida. A felicidade momentânea, quando Jesus disse que a felicidade não era desse mundo, é porque a gente não pode esperar que a felicidade seja uma linha reta. Está mais para a montanha-russa. Momentos bons, momentos ruins, e a gente vai ter que saber lidar com essas situações. E aí vem um ensinamento que essas questões de subidas e descidas são justamente para quando eu estou lá embaixo, estou a ponto de desistir, as coisas melhoram, me dá aquele refresco, me dá condições de novamente continuar na luta. E os momentos bons passam porque senão a gente ia estagnar, a gente ia ficar parado. E aí o grande objetivo da encarnação não ia ser alcançado. A gente ia ficar simplesmente naquela situação e não ia buscar nada além do que essa vida mundana, a vida na matéria, que, claro, cada um de nós precisa disso. Se ela existe, é para nós estarmos aqui, só que a gente tem que saber medir o que é mais importante na hora das decisões. Origens do sofrimento. Afastamento das leis de Deus. Toda vez que a gente se afasta das leis de Deus, é algo natural. É aquela puxada que a gente recebe para voltar novamente para a linha, voltar novamente para o objetivo correto. Lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito acaba criando uma confusão muito grande. Muitos acabam, através da lei de causa e efeito, respondendo aquela primeira pergunta, achando que a melhor forma de pagar é através do sofrimento. A lei de causa e efeito, conforme Allan Kardec nos traz, ele nunca falou causa-efeito. Kardec fala no axioma, segundo o qual todo efeito tem uma causa. Mas o que tem diferente nisso? Tem diferente o seguinte: quando eu estou sofrendo, beleza, eu consigo olhar para trás e saber o seguinte: algo aconteceu, eu me afastei das leis de Deus e o sofrimento veio. Agora não é uma questão matemática, lógica, não é física, não é uma ação e reação, onde eu fiz isso e eu vou pagar isso. Porque nesse meio existem muitas vírgulas que nós podemos botar. Deus é um Deus de amor. O Deus de Moisés já ficou lá para trás. Era aquele que nós precisávamos naquele momento. Mas o Deus de amor, ele nos dá muitas condições de a gente aprender, evoluir, que é o grande objetivo. E o sofrimento, muitas vezes, é aquele que é postergado, é deixado. Vamos ver se ele vai aprender. Vamos ver se ele vai aprender. Quando a gente não aprende, é realmente uma ferramenta muito utilizada e de uma eficiência enorme para o nosso grau evolutivo. Mas a lei de causa e efeito, ela vem para nos mostrar isso. Eu estou sofrendo, beleza. Ou nessa ou numa outra vida, aconteceu. Ok, mas eu vou em frente. Se eu cometi um erro, lembrem sempre, o amor cobre uma multidão de pecados. Pedro nos trouxe isso na carta que escreveu, há muito tempo. Então não é a única forma que nós temos de pagar, que nós temos até que apagar essa palavra pagar, porque não é apagar a questão que nós viemos aqui, sim, para aprender, evoluir e nos corrigirmos, que é bem diferente. Nossas imperfeições, muito similar à primeira, de quando a gente acaba se distanciando das leis de Deus, a diferença é que, enquanto formos imperfeitos, o sofrimento vai estar fazendo parte da nossa vida. Quando deixarmos de sermos imperfeitos, não tem mais sofrimento. E para deixar de ser imperfeito, só cabe a nós. Tem uma palestrante que trouxe há um tempo atrás uma visão
muito interessante. Ela disse o seguinte, que a única coisa que nos separa de Deus, e por consequência da perfeição relativa, é o tempo. E quem faz o tempo somos nós. Deus dá o tempo que a gente quer. Se nós quisermos continuar insistindo, dando murro em ponta de faca, uma hora a gente vai aprender. Uma hora vai acontecer. Então, ou seja, se eu quero me livrar do sofrimento, se eu quero realmente evoluir para que não passe mais por isso, só depende da gente. E como é que a gente faz isso? Seguindo as leis de Deus. Esse é o caminho. A ilusão. Uma questão que causa muito sofrimento em nossa vida é a ilusão. A ilusão que os bens materiais vão nos suprir. Que eu comprando um carro, ou uma casa, ou tendo isso, aquilo, aquele outro, isso vai gerar felicidade. A gente sabe que isso gera um prazer momentâneo. Ou tu trocou de carro, ficou contente, aquilo vai perdurar por anos? É lógico que não, porque aquilo não é a verdadeira felicidade. Aquilo é um prazer momentâneo. E aí, essa ilusão, a gente acaba colocando todas as nossas buscas em questões temporárias, transitórias, que não vão nos preencher. E aí a gente sofre, porque vê o outro lá no Instagram, porque vê o outro adquirindo mais, a grama é mais verde do que a nossa, e por aí vai. Então a ilusão é realmente uma fonte muito grande dos nossos sofrimentos. Aferição dos valores morais. Poxa, eu faço tudo certo. Aí também cabe uma questão de muitas vezes a gente está barganhando com Deus, né? Ah, olha só, eu estou fazendo tudo certo. Estou vindo aqui fazer palestra. É ruim, né, fazer palestra, né, Sérgio? Difícil, a gente fica tenso. Então, poxa, então alivia para mim. Não, não é assim. Então, até trouxe aqui essa questão para dizer o seguinte, para aqueles que dizem assim, mas eu faço tudo certo. Beleza. Então, quando a gente estiver passando um sofrimento, ele vem com o intuito de aferir. A gente aprendeu mesmo? Realmente aquela lição foi dada, foi entendida, compreendida? Ok, então vamos seguir em frente. E por último, eu trago o exemplo para a humanidade, que é Jesus. Por que Jesus sofreu? Ele se submeteu, ele teve um amor enorme por nós, em aceitar vir para encarnar na Terra. E com isso, todo o sofrimento que Jesus teve aqui, só foi para uma situação, não era para ele, era para nós mesmos. Quais os objetivos do sofrimento? Nos despertar para os reais objetivos da vida. A matéria, a beleza, né, o poder, a fama, ela cria uma ilusão muito grande. Ela nos coloca num estado de torpor. A gente adormece. E aí, quando a gente passa a entender o sentido de estarmos aqui, a gente começa a olhar de um ponto de vista diferente. Já pensou eu passar a vida inteira, essa encarnação inteira, tendo tudo do bom e do melhor, tudo certo. E eu nem precisei perguntar de onde que eu vim. Eu não precisei buscar um Deus justo e bom, porque dava tudo certo para mim. Eu era um rei Midas, né? O que eu tocava virava ouro. Então, muitas vezes o sofrimento vem, e quando a gente vê alguém que passa por essa situação, tu olha e diz assim, poxa, que sorte que ele teve. Ele despertou enquanto ainda estava a caminho. Ele não precisou voltar para o plano espiritual para dizer assim, poxa vida, perdi todas as oportunidades. Então, o sofrimento ele é um chacoalhão, que muitas vezes é aquela história, alguém vai lá te acordar, começa bem de leve no tom de voz, e tu não desperta. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até tu acordar. E o sofrimento é assim. Muitas vezes ele vem pequenininho, para aquele que já diz, opa, tem aí algo para mim. Ótimo, começa a ajustar a sua conduta e tudo isso vai mudando de figura. Agora, aquele que não consegue, o despertar vai ser cada vez mais duro. Muitos vão lá, passam por um processo de doença e se curam, mas não pararam para analisar nada. Continuaram com as mesmas condutas. Vem algo mais forte, mais forte, mais forte. Isso não é ruim. Isso é bom porque nos dá tempo de mudar a nossa rota. Quanto mais rápido mudarmos a nossa rota, mais rápido vamos reduzir o tempo que hoje nos separa de Deus e da perfeição relativa. Nos entregar uma mensagem que algo não está de acordo. Aqui dá para lembrar da dor. Imaginem a nossa vida,
dentro dessa situação com o nosso corpo, que ele é transitório, e a gente não tivesse dor, a gente ia ser pego várias vezes sem perceber, com uma doença muito grande. Mas quando a dor ela vem, ela chama atenção, olha, tem alguma coisa. A gente vai no médico, vai no especialista, vai compreender o que está acontecendo. E o sofrimento é a mesma situação. Ele vem para nos trazer uma mensagem, algo não está legal. Revê a tua conduta, revê o que tu tens feito. Gerar empatia, para mim é assim fantástica a visão da empatia. Tá? Ela vem para contrabalancear a ideia que a gente está aqui para pagar, para sofrer, para pagar por questões que a gente já tenha feito. Então, o que diz a empatia? Tendência para sentir o que sentiria caso estivesse na situação e circunstância experimentada por outra pessoa. Então, é a gente estar sentindo, né, gerar essa capacidade nossa, trazer esse valor para dentro da gente, para poder entender o que o outro está passando. E aí vamos um pouquinho mais além. Uma das finalidades da reencarnação, proporcionar vivências suficientes para que tenhamos a capacidade de achar em nós as experiências que nos farão experimentar empatia com os outros. Os sofrimentos também têm essa finalidade, o de gerarem experiências, vivências autênticas e intransferíveis. Vamos pensar o seguinte, eu cometi um erro, né, no meu passado, e aí muitos dizem assim, tu vai pagar, vai ter que passar pela mesma questão. É duro isso, né, ouvir. Eu, sinceramente, sabendo como Deus é bondoso e vendo como é a atitude que a gente tem com os nossos filhos, a gente busca corrigir um filho. A gente não busca punir um filho. Agora, quando a gente para analisar o seguinte, poxa, eu fiz aquilo. Se eu fiz isso para uma pessoa é porque me faltou algo, eu não tive a sensibilidade de ver que eu não gostaria que aquilo acontecesse comigo. Eu acabei sendo insensível. Ok, então eu não tenho dentro de mim algo que me chame a atenção. Eu não consigo me colocar no lugar daquela pessoa. A partir do momento que eu passo por uma experiência, e nós estamos encarnados aqui passando por experiências, eu passo por aquela experiência e eu sofro. Aí eu vejo e digo, puxa, a vida não é legal. Não é bacana fazer isso. Da próxima vez eu vou agir diferente. Eu vou estar buscando dentro dessa matriz que eu tenho dentro de mim de valores, algo para dizer, não age dessa forma. Então ali, como coloca aqui o texto, que é de um livro, O Código do Monte, de Sérgio Lopes, ele traz essa situação para que a gente crie essas experiências, essas vivências, para que hajamos diferente, para que a gente passe a fazer para o outro realmente o que nós gostaríamos de fazer, que alguém fizesse por nós, ou para nós. Então a empatia é um ponto muito importante da questão do sofrimento. Diante do sofrimento, quais são as ações ou sentimentos, emoções que a gente pode ter? Revolta. Vai ajudar em alguma coisa a estar revoltado? Não vai, só vai piorar. Aquilo vai criar ainda outros distúrbios no próprio corpo, enfim, não é o caminho. Mas como é que eu contrabalanceio isso? Se eu estou revoltado, o que eu posso fazer para não ficar revoltado com a questão do sofrimento? A fé raciocinada, o estudo, entender, né? Entender por que existe o sofrimento. Entender e compreender um Deus justo e bom. É o jeito em que eu vou ver que eu não estou sendo um eleito por Deus para sofrer. Eu vou saber que existe um início muito anterior ao berço dessa existência. Que não há um fim. Que eu sou imortal. Então a fé raciocinada é o melhor antídoto para a questão da revolta. E o desespero? Entrei em desespero, meu Deus do céu, né? Esse problema é muito grande, eu não consigo lidar com isso. Vem a questão da esperança e da paciência. Não simplesmente uma esperança simples, olha, né, eu tenho que ter esperança, as coisas vão mudar, não. Também ligada ao ponto inicial da fé raciocinada. Por isso que a gente instiga tanto para quem procura o Espiritismo, para não sair daqui sem buscar o maior tesouro que a gente tem a oferecer, o que o Espiritismo tem a oferecer, que é essa fé raciocinada. Quer entender muitas coisas, entender muitos aspectos das nossas vidas. Ajuda demais para a gente estar vivenciando as experiências que muitas vezes são dolorosas e que fazem parte do processo.
Vitimismo. Não adianta eu pegar e ficar, eu sou um coitadinho de mim, dá tudo errado. Poxa, a vida não é boa para mim, não está legal. Ou responsabilidade. Deu errado, ok, não está legal, vou ter a responsabilidade de agir diferente. Errei, não tem problema, errou, já foi. Vou a partir de agora buscar corrigir aquilo. Vou reparar, vou ser responsável pelo que eu fiz. Culpa, a culpa e a desculpa. A culpa ela tem um processo muito interessante. A culpa num determinado momento ela é primordial, porque ela faz assim a gente sentir mal por aquilo que a gente fez. Faz despertar, faz ver, poxa, eu não devia ter agido assim. Mas é naquele momento, a partir daquele ponto, a gente deve agir com responsabilidade e buscar reparar o que a gente fez de errado, modificar. Porque não adianta ficar se culpando, se autopunindo, não vai resolver nada. Enquanto a gente se culpa, enquanto a gente fica ou dando desculpa, né? Não é eu, foi fulano, foi as situações exteriores que me levaram a fazer isso, a gente não vai estar indo diretamente para a causa do problema. Porque o sofrimento ele é um efeito. Ele é o efeito, ele não é a causa. Ele acontece. Agora, está ali, qual é a causa? Por que gerou o sofrimento? E aí vem essa situação da culpa, que a gente deve buscar o quê? A reparação. Ao invés de ficar lá se lamuriando, sofrendo, fazendo os que estão próximos a nós sofrer também, automaticamente, a gente buscar a reparação. Através da caridade, através do amor, através de boas atitudes. Conformismo ou desânimo. Tá? Essa é um ponto em que a gente vai tratar mais, porque a resignação dinâmica, não só a resignação, é muito importante nesse processo. Porque muitos podem achar assim, olha, eu estou sofrendo realmente, eu fiz algo de errado, eu tenho que sofrer. Né? Então, faz parte, Deus quis assim, para aqueles que acreditam nisso, ou eu mesmo construí, a pessoa já evoluiu, consegue ver que não é Deus, eu fiz isso, então eu tenho que sofrer. Será que esse é o caminho? E aí vem a resignação dinâmica, que é uma definição que Joana de Ângeles nos traz, e que inicialmente, analisando a resignação, nós vamos ver a diferença muito grande que existe entre uma e outra. A resignação é a virtude que nos faz aceitar o que não pode ser mudado. Beleza. Então a gente tem que ter essa resignação. Aceitar o que não pode ser mudado. Mas lembra do conformismo e do desânimo? Olha, não dá, eu não consigo. Como é que eu vou fazer? É aquela história, eu estou passando por dificuldades financeiras, mas eu não saio de casa para trabalhar. Pode parecer num primeiro momento que é resignado. Não, não consigo, estou mal, não dá certo. Agora, a resignação dinâmica, essa sim que nós precisamos trazer para nossas vidas, ela diz, é a aceitação do problema, ou seja, eu não vou me revoltar com aquilo, com uma atitude corajosa de enfrentar e remover-lhe a causa. Representa avançado passo para a solução. Joana de Ângeles, em plenitude. Então é aquele caminho. Não deu certo assim, eu busco outro. Dessa forma não está dando, não resolveu, eu busco outra forma. Então eu não me revolto. Tem horas que eu vou ver e diz, poxa, não deu, ok, mas eu não paro, eu não entro num conformismo. Esse é o sentimento que nós temos que ter em termos das dificuldades e desafios que a gente passe em nossa vida. Resignação dinâmica, não é o simples fato de aceitar, mas é aceitar buscando modificar aquela situação, sem desespero, sem revolta. Superação, atenuação do sofrimento. O que pode ser feito para a gente atenuar ou superar o sofrimento? Primeiro ponto, Livro dos Espíritos, questão 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Resposta dos Espíritos. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Se a gente viu lá atrás, que a partir do momento em que eu não tiver mais imperfeição, eu não vou sofrer, então eu preciso ver o que vai me levar a evoluir mais rápido. E aí vem o autoconhecimento. É aquela questão de a gente analisar, sem colocar panos quentes, analisar o que a gente está devendo, né? O que eu faço de errado, qual a atitude que eu tomei durante o dia, como diz Santo Agostinho nessa mesma pergunta, faz uma análise.
Passa em revista as tuas atitudes do dia. O que eu fiz de bom? Isso eu mantenho. O que eu fiz de errado? Para com o próximo, para comigo mesmo, para com Deus. Isso eu modifico. Então é um processo que não é simples. É um processo que nós não vamos, assim, aquele tempo que eu falei, que nos separa de Deus, a gente não vai resolver em uma encarnação, duas, não. Mas a gente precisa estar caminhando em direção a isso. E aí vem a questão do conhecimento. Esse conhecimento, o autoconhecimento é o grande objetivo do Espiritismo. É quando a gente acaba despertando, se conscientizando das nossas responsabilidades, acaba nos aceitando com as nossas imperfeições, mas busca modificar para estar evoluindo. Nesse complexo de acontecimentos, o amor é um antídoto eficaz para todo sofrimento, prevenindo-o, diminuindo-o ou mudando-lhe a estrutura. Joana de Ângeles, o amor cobre uma multidão de pecados. Não existe um determinismo fatal. Eu fiz isso, eu vou ter que passar por isso. Nesse meio tempo, Deus nos dá condições de pagarmos com a moeda do amor. Porque o sofrimento, a dor, ela é uma pedagoga, ela é uma professora, como é o amor. E as duas estão disponíveis para nós. Nós acabamos utilizando muito mais a da dor, ainda. Mas não quer dizer que a gente não possa usar do amor. O amor é o grande antídoto para tudo, para toda essa situação que a gente está falando. Emmanuel nos diz no livro Vinha de Luz, que se formos capazes de manter a fé em Deus, e a fé na imortalidade da alma, a fé em Deus e na imortalidade da alma, nenhum problema será capaz de nos abalar. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 2, a mesma questão é mencionada. Ou seja, se eu acredito na justiça de Deus, Deus é justo e bom, e eu acredito que essa passagem minha aqui na Terra, ela é uma página dentro de um livro que eu estou escrevendo. Não é definitiva. Não é, por mais que eu possa errar, vou ter condições e tempo para estar buscando a reparação. E aí eu tenho essa fé na imortalidade da alma. Não adianta, eu não consigo acabar com a minha vida plena. Eu não consigo acabar com a minha vida espiritual. Isso é ilusão. Nós conseguimos acabar com o nosso corpo, mas o corpo é só uma veste. Nós somos um espírito que se utiliza de um corpo para estar encarnado, e não ao contrário. E aí vem essa questão para a gente lembrar, a fé em Deus e na vida futura. Seria a base para passar por qualquer tipo de sofrimento. E por último, se eu não conseguir trabalhar a melhoria, ou conhece a ti mesmo, o amor eu não estou conseguindo buscar, saibam de uma coisa, todo problema que a gente passa, ele é transitório. Todo problema que nós estamos passando é transitório. E se nós pegarmos e analisarmos o nosso passado, a gente vai ver certas situações que parecia que era o fim do mundo. E nós estamos aqui. Que nós achamos que ia acabar, que não tinha mais sentido de continuar vivendo. Estamos aqui. É transitório. Tudo passa. Autopenetra-te mentalmente em uma autoanálise honesta e pergunta-te, qual é a mensagem que te está sendo enviada? Indaga-lhe onde necessitas e como reparar a sua causa, a fim de libertar-te. Com sinceridade, busca compreendê-la. E ao detectares a nascente, sem qualquer ressentimento, sem aquela questão da culpa, sem autopunição, corrige o fator de desintegração e rejubila-te. No entanto, se não conseguires encontrá-la de imediato, não te envolvas nos tecidos sombrios da melancolia ou do desespero, permanecendo alegre, isto é, consciente de que se trata de uma ocorrência transitória e benéfica. Joana de Ângeles, por que eu trouxe isso? Porque a gente não pode sair daqui pirando, dizer assim, meu Deus do céu, estou sofrendo e agora eu tenho que buscar a causa. Qual é a causa? Qual é o problema? E muitas vezes isso está lá, a gente vai ter que trabalhar muito, vai ter que despertar, vai ter que compreender. E aí, como ela diz aqui, não vai pegar e te envolver na questão da melancolia porque tu não conseguiu. Age certo. Se hoje
nós estamos colhendo uma consequência do que a gente já fez, porque é realmente algo natural, a cada um segundo suas obras. Se eu fizer o certo hoje, eu estou mudando o meu futuro. E é nisso que nós devemos focar. Melhorar, cada dia um pouco mais. Evoluir, esse é o grande ponto. Que a gente busque a causa, busque. Que a gente faça esse trabalho, que a gente faça. Mas a gente não esqueça desse ponto. Não vamos criar um problema. Ao invés de a gente estar buscando a nascente do nosso problema, a gente pode estar criando um outro. Entrando realmente aí nos tecidos sombrios da melancolia, depressão, porque eu não estou conseguindo encontrar a causa do meu sofrimento. Duração dos sofrimentos. Com o que a gente já falou até agora, já dá para descobrir qual é a duração dos nossos sofrimentos. E aí vem o Livro dos Espíritos, na questão 1004, que tem a seguinte questão: em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário a que se melhore. Ponto. No tempo necessário para que se melhore. A partir do momento em que eu melhorar, eu não vou mais sofrer. E aí, continuando, sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionado ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo que ele gasta em melhorar-se. À medida que progride e que os sentimentos se lhe depuram, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. São Luís. Então, qual é o tempo do sofrimento? O tempo para se melhorar. Vou passar um vídeo que tem relação com o tema da noite. Eu tô com um problemão, eu não sei nem como é que eu vou te contar isso. Ai, amiga, será que não é você que não tá conseguindo enxergar as coisas direito? Como que eu não tô enxergando, Bia? Eu tô vendo tudo claramente, não tem jeito. Amiga, às vezes a gente fica tão obcecada com o problema que não consegue enxergar a solução que tá na nossa frente. Mas eu não sou assim, amiga, eu não me desespero fácil. Quando vem um problema, primeiro eu paro, respiro, depois eu começo a buscar as alternativas. Alternativa, alternativa, alternativa. Aí o que eu vejo? Problema. É que às vezes não é olhar pra fora, é olhar pra dentro. É como você se coloca diante do problema, entendeu? Como assim? Qual é o seu papel diante dessa história que deu errado? Eu sou a vítima. Ah, então realmente, amiga, não tem solução. Ah, nossa, puxa, quanto incentivo, obrigada. Ué, se o seu papel é o de vítima, a vítima sofre, ela não enxerga o problema. Se você se vê assim, E como é que eu posso me ver, então? como que você é? Um espírito imortal que tá vivendo uma experiência física limitada, cheia de obstáculos. Alguns assustadores, mas que fazem parte do seu crescimento, sabe? Mas que são todos passageiros. E nada, nem ninguém pode te afetar, a não ser que você permita. Nossa, eu sou isso tudo aí mesmo? E muito mais. Vós sois deuses. Nossa, ouvindo isso até dá um certo ânimo, né? Já tô até enxergando um pouco melhor. Mas aí, me conta o que aconteceu, afinal. Ai, Bia, meu marido tá me traindo. Ai, Bruna, isso é péssimo. Com o seu. Quê? É, eles não são só amigos, eles estão juntos. Ah, mas olha só, nós somos espíritos imortais, a gente é muito mais do que isso, né? Então vamos sentar, vamos conversar, resolver. Vamos conversar, sim. Eu vou pegar o César e ter uma conversinha com ele. Eu vou acabar com ele, Calma, Bia, calma, você assim não consegue pensar, calma. Bia, agora não me escuta mais, tá cega e surda de ódio, Bia. Vou matar ele. Isso não vai ficar assim, eu vou acabar com ele. Ele não tinha direito de fazer isso comigo, eu vou acabar com ele. Algumas questões sobre o vídeo. Primeiro, é que é muito mais fácil falar, como ela estava falando, né? Falando para outra, do que quando a gente está experimentando a questão do sofrimento. Então, quando a gente vem aqui fazer uma palestra, sempre se diz que a gente está falando primeiro para nós mesmos. Esse é o ponto. Tá? Sofremos como todos, como eu falei lá no início. Essa é uma situação em que fica bem claro nesse vídeo. Uma outra é o seguinte, Joana nos diz que muitas vezes as nossas lágrimas nos impossibilitam de ver a solução do problema. Que é essa situação, a raiva, o ódio, a revolta, ela nos não deixa enxergar e muitas vezes a solução está ali na frente. Então a gente precisa ter essa relação com o problema de uma forma diferente com o nosso sofrimento. Porque se a gente se cegar, como colocar, ou até tapou até os ouvidos, imagina, acabou. E quando a gente está aqui falando, né, a gente sabe que
Não é só entender o sofrimento e tudo vai estar resolvido. Entender é um primeiro passo. Depois compreender, que aí já muda, não é só o raciocínio do entender, o compreender já vai estar envolvendo emoções, sentimentos, e aí a vivência, a experimentação. Mas não há dúvidas que a gente ter base no entendimento é o primeiro passo, para a gente poder passar por essas dificuldades, por esses desafios, por essas experiências que a gente tem em nossa encarnação. E aí a gente volta para as 3 perguntas. Então, será que a melhor forma de pagar é pelo sofrimento? Vamos eliminar isso aqui? A melhor forma de pagar entre aspas, é pelo amor. Se nós preferirmos pegar e usar o sofrimento, a gente negligenciou, não quis usar o amor, é uma outra história. Mas que a gente tem formas de mudar, de colocar vírgulas no que já estava com uma determinação, não fatalista. Uma determinação que eu coloco uma vírgula, mudo o sentido, eu faço uma outra ação, porque o grande objetivo não é punir, é a gente aprender a evoluir. Deus quer que nós nos corrijamos, e não que a gente apanhe, porque apanhar não vai mudar nada. Sofrer não muda nada, se a gente não fizer algo daquele sofrimento. Da segunda parte, não é possível, ou pelo menos, vou falar por mim, enquanto estiver sofrendo, está feliz. É normal estar triste. É normal não estar se sentindo bem. E isso é legal. Porque é o seguinte, se nós ficássemos felizes ao estar sofrendo, a gente fica daquele jeito, né? Então está tudo certo. Agora, como isso causa uma situação de desconforto, a gente vai querer fazer o quê? Sair daquela situação. Nós vamos querer mudar. Então, quando Jesus nos trouxe essa bem-aventurança, ele está dizendo o seguinte, o que o sofrimento, o que aquele choro pode nos trazer é a grande questão do benefício. Não é o simples fato de chorar. Chorei, então está tudo certo? Não. Mas o choro, aquela análise, aquela dor, aquela questão existencial de eu me perguntar, de buscar um Deus justo e bom, é ali o grande objetivo. É isso que ele quis dizer. A gente ficar chorando uma encarnação inteira, olha, infelizmente, a gente não vai ser consolado ou isso não vai garantir nada. Nada, absolutamente nada. E por último, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Se a gente avaliar que Deus não dá fardo mais pesado que o nosso ombro pode carregar, a gente começa a analisar, poxa, se está vindo esse sofrimento, se Deus é justo, Deus dá condições, Deus não é aquele que cobra de alguém que ainda não tem um entendimento, e ele nem cobra, né? Mas ele não vai colocar aquele espírito numa situação em que ele ainda não tem a capacidade de compreensão. Porque é a mesma coisa que uma criança. Tu querer que ela entenda certas questões e ela é uma criança simplesmente. Mas a partir do momento que passa a ser um adolescente, tu já começa a ter uma atitude diferente. Então, quando a gente olha essa questão da dor, a gente vê assim, poxa, vou olhar para um outro lado, se está vindo é porque eu posso. Se está vindo é porque Deus confia. Se está vindo é porque eu já tenho uma estrutura para poder passar por isso. Aí ela se torna uma bênção. Porque através daquela dor eu vou transformar a minha vida, eu vou mudar muitas situações em que antes eu agiria de uma forma diferente. Para encerrar, o Espiritismo não é o mensageiro da eliminação do sofrimento. Ninguém aqui vai prometer isso. E se prometer, está mentindo. De forma alguma. Antes, é o Consolador que te oferece recursos hábeis para que superes todo e qualquer conflito. Tu superes. Aqui a nossa função do Espiritismo é ajudar cada um de nós a tirar a venda que a gente tem ainda nos olhos. Aquela venda do vídeo. Para a gente poder estar enxergando e estar modificando a nossa conduta. Conflito, amargura, provação, construindo o futuro melhor que te espera. Também Joana de Ângeles em Ilumina-te. Tem um palestrante que ele comenta que o Espiritismo ele não vai reduzir o peso da cruz. Se a gente pensar e colocar uma analogia dos desafios que a gente tem, as experiências que nós temos que passar com uma cruz, o Espiritismo não vai reduzir o peso da cruz, mas ele é aquela almofadinha que tu vai colocar e vai te ajudar muito a carregar aquela cruz, a carregar a cruz que tu construiu. E Joana traz que a gente deve pegar essas duas traves dessa cruz e transformar em asas, essas asas que o Sérgio comentou no Evangelho,
para a gente alçar voo e diminuir e chegar até Deus, até a perfeição relativa. E a última mensagem da noite, para encerrar. Todo e qualquer sofrimento tem data para acabar. Se a gente, não consegui compreender nada dessa palestra, não entendi nada, mas se a gente fixar isso aqui, que todo e qualquer sofrimento tem data certa para acabar, já é um bom começo, já é a forma que a gente vai conseguir passar por vários desafios que a gente tem nessa vida e que, com certeza, com esforço, coragem, a gente vai conseguir passar. Boa noite a todos, muito obrigado. Agradecemos o nosso irmão pela reflexão da noite, muito mais que uma reflexão, uma aula sobre o sentido do sofrimento, como podemos nos esforçar para compreender, entender e nos modificar, modificando também assim aquilo que estamos passando. Muito obrigado e que Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, continue inspirando e auxiliando o nosso irmão nessa tarefa de divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado, que assim seja. Vamos agora para a magnetização das águas, pedindo a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga que derrame fluidos magnéticos benéficos, as águas trazidas aqui a essa casa, sabendo da necessidade física e espiritual de cada um que fará uso dessas águas. Vamos agora enviar nossos melhores sentimentos e melhores pensamentos em prece pelos nomes deixados nas urnas, pelos enfermos, pelos idosos, muitos abandonados em seus próprios lares, pelas crianças necessitadas no nosso Brasil, por todos que estão em dificuldades devido aos vícios, enfim, por todos aqueles que estão agora em nossos pensamentos. Vamos agora nos preparar para o passe coletivo, recebendo as energias benéficas, magnéticas da espiritualidade amiga, sabendo das nossas necessidades físicas e espirituais, nos auxiliando a termos mais forças e coragem frente às situações que vivenciamos no dia a dia. Novamente, para encerrarmos a reunião da noite, a prece que nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Pois teu é o poder, o reino e a glória, para sempre. Que assim seja. Uma boa noite a todos
Bom retorno a seus lares.